Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 21. Animais limpos e imundos. Filhos sós do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a coça, o búfalo, a cabra, montes, o texugo, o boi silvestre e o gamo, todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis dos que somente remói, o que tem a unha fendida, o camelo, a lebre e o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida, imundo vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, comereis, mas tudo o que não tiver barbatana nem escama, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém, estas são as de que não comereis: a águia, o quebra-tonso, o chofango, o abutre, a pegá e o milano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis, não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer ou o venderás ao estrangeiro, ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que passagem, que maravilha de palavras, que maravilha de determinações que o Senhor nos concede diante das Escrituras Sagradas, para conhecimento das suas determinações, suas missões, de cada um
de nós. Ser humano, homem e mulher na face da terra. Criação do Altíssimo, a maior perfeição em criação na face da terra. A maior perfeição do Altíssimo, o ser humano, homem e mulher. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa passagem das Escrituras Sagradas, do livro de Deuteronômio, do capítulo 14, versículo 1 a 21, que o Senhor nos fala sobre animais limpos e imundos. Ele não está desde aquela geração, quando ele fez a determinação, né, de divisão e passou para o seu escolhido, para que ele repassasse ao povo diante dos animais para a alimentação de cada ser humano na face da terra. Veja, meus irmãos, diante dessas determinações daquela geração, e que toda determinação que o Senhor determinou e determina é uma missão e é por estatuto perpétuo, e estatuto perpétuo é por gerações, gerações, gerações. O Senhor, Ele, quando nos concedeu a face da terra, Ele também nos deu a outra parte para a alimentação de nosso corpo, para a alimentação, para a sustentação de nós, seres humanos, na face da terra, diante do alimento. Veja o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Diante disso, Ele preparou os animais, né? E deu criação a esses animais, e depois, quando no início, né, que o homem que foi criado pelo Senhor, ele determinou o nome de todos os animais de lá para cá. O Senhor disse quais os animais seria bom para alimento de cada um de nós, seres humanos, na face da terra, homem e mulher, e quais os animais que seriam imundos diante do ser humano. Veja só que o Senhor já separou, porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, em tudo, o ser humano é cuidado, é cuidado através do Senhor, em tudo. Só que o ser humano, ele não percebe isso. Não percebe porque ainda existe a persistência de muitos, né, em estar confiante em adorações a deuses que é feito pela mão do homem na face da terra. Por quê? Porque tem muito ser humano ainda que acredita no que vê, que acredita no que está ali vendo, mesmo que aquela coisa que ele está vendo ali, aquela estalta, aquela visão que ele está vendo ali, ela não fale, ela não tem fôlego de vida, ela não ande, ela não faça nada, ela esteja ali parada. Mas ele procura alimentar sua mente através daquela imagem, e diante disso passa a adorar e esquece que o Senhor, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o único. Então, o Senhor se aborrece. O Senhor se aborrece quando cada ato de cada um de nós sai dos procedimentos dele, das determinações dele. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo que o Senhor nos concedeu e nos concede para a sobrevivência na face da terra, nós temos, né, que agradecer, nós temos que louvar, nós temos que glorificar
todos os dias de nossas vidas a determinação e a missão do Altíssimo. E a louvá-lo a um só, que é o Criador, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o Senhor, Ele se agrada. O Senhor se agrada. O Senhor se alimenta de nós de louvor. O Senhor se alimenta de nós do cântico. O Senhor se alimenta de nós através das palavras que saem da boca de cada um em adoração a Ele. Ao único, em adoração a Ele, ao único, ao poderoso, ao Criador. Então, Senhor, Ele se alegra. Então, Senhor, Ele nos dá mais força, nos dá mais saúde, nos dá mais prosperidade. O Senhor, Ele nos dá mais de tudo para cada um de nós. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, se cada um de nós, todos os dias de nossas vidas, ao levantar, porque o Senhor nos concedeu retornar, né? Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos ligados aqui. Já pensou nisso, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós estamos dormindo, nós estamos ligados a quem direto? Ao Pai. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Ao Pai. Então, Ele nos permitiu nos retornar do nosso sono, que é para a alimentação do nosso corpo. Ele nos deu isso, o sono para a alimentação do nosso corpo, para que o nosso espírito também, ele se renove. Então, diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós retornamos, o que é que nós temos que fazer logo imediatamente? Abrir o olho e dar o quê? Senhor, dou-lhe graças. Senhor, te louvo. Senhor, te amo. Senhor, o Senhor é tudo que tenho. O Senhor é o Todo-Poderoso. Pronto. Já agradou ao Pai. Já agradou ao Filho. E já agradou ao Espírito Santo. Veja só as palavras. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Te amo. Faz que tua vida muda. Tua vida muda. Porque o Senhor se agrada diante do amor que sai de verdade de dentro de cada um de nós. Que sai de verdade diante de cada um de nós. O Senhor se agrada da pureza, do coração puro. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Que diante dessa passagem que o Senhor nos fala sobre, né, a separação dos alimentos em termos dos animais entre o imundo e o limpo. Na passagem das Escrituras, deste versículo, desse capítulo e versículo de Deuteronômio 14, versículo 1 a 21. Animais limpos e imundos. Verifique essa passagem, meus irmãos. Pense nisso nessa passagem, meus irmãos. E veja como o Senhor é com cada um de nós. Como o Senhor, Ele nos protege e nos alinha diante das suas determinações. O cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque isso é diante do amor, diante da pureza e diante do caminho da verdade e da vida. Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dica do Emanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras Sagradas.
conheça mais o Senhor. Conheça mais. Porque cada tempo que nós procuramos conhecê-lo, mais a gente se alimenta. Nossa vida passa a ser alimentada diante de tudo aquilo que você já falou. Porque a própria palavra diz: nem do pão viverá só o homem, mas de toda a boca que Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, qual é a palavra que sai da boca de Deus? As Escrituras Sagradas. São as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, que ela foi feita diante das determinações do dedo de Deus. Então, já pensou esse alimento todos os dias? Oh, que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. Pensa nisso. Deus abençoe a todos.